falar do Atlético com 20 anos do Dalicani. E aí, no Coritiba tem um jogo pela frente, tem um jogo do São Paulo. No Atlético, o foco total já é no Atletiba de domingo, Vincenzo. Foco total na Atletiba de domingo, TT. O Wesley Carvalho e o Eric projetaram essa partida aí do Furacão, partida muito importante nesse Campeonato Brasileiro. Atletiba, neste Campeonato Brasileiro, segundo, né, no campeonato deste ano de 2023. O Furacão é sexto colocado na tabela, uma partida importantíssima para tentar chegar à quarta colocação, que é o objetivo do Furacão até o final dessa temporada, e vem em grande fase. São 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, 5 vitórias e 5 empates, Furacão que não perde desde o dia 9 de julho contra o Fortaleza lá no Castelão. O Coritiba vem em fase diferente, luta contra o rebaixamento, mas para o Wesley Carvalho, clássico é clássico. Temos que o próximo jogo é um clássico, e clássico é outro campeonato. O clássico não é o Campeonato Brasileiro para nós, e isso tem que ser encarado desde hoje, na recuperação, na preparação para esse jogo, porque vai ser um jogo muito difícil. E já adiantando, essa história que um está lá em cima e outro está lá embaixo, no clássico não vale de nada. Tá aí o Wesley Carvalho, então, que vai disputar seu primeiro clássico comandando o Furacão. Ele esteve no banco de reservas nas duas outras partidas deste ano, mas como auxiliar, né? No 1-1 na Arena da Baixada pelo Campeonato Paranaense e no 3-2 também na Arena da Baixada pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Wesley esteve presente, mas não no comando do Atlético. Esse vai ser o segundo clássico da carreira do Wesley Carvalho comandando um time profissional. Ele foi treinador do Vitória na Série B de 2015, encarou um Bavi por lá, um 0-0 na época. A partida terminou em 0-0. É o primeiro clássico da carreira dele. De domingo, o clássico Atletiba entre Atlético e Coritiba será o segundo clássico da carreira de Wesley Carvalho. E no Sub-20 do Palmeiras, outro time que ele comandou por bastante tempo, na base, claro, até onde tem registro são 6 vitórias, 5 derrotas e 2 empates pelo Sub-20 do Palmeiras. Enquanto o Wesley Carvalho esteve por lá, teve esse recorde aí de 6 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Então o Wesley Carvalho, um pouco inexperiente quando se fala de clássico, só jogou só disputou como treinador de times profissionais, mas na base aí já são 13 partidas, 6 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. O treinador do Furacão mantém um discurso cauteloso, mas disse que o Atlético precisa vencer a partida. Então um jargão no futebol que fala que clássico não se joga, clássico se ganha. Então, assim, já tive muitos clássicos, né, profissional e também como auxiliar e como treinador, e é um jogo completamente diferente. Se você falar para os atletas, não, jogo normal, vamos entrar, vamos fazer o nosso jogo, não é isso, é mentira. É muito jogo de duelo, é muito jogo mental, é muito jogo de capacidade de se recuperar dentro do jogo, de sentir o jogo. E é jogo de pé na bola, é jogo de batalha. Então, assim, você não pode ir para um jogo. É muito parecido com o que nós enfrentamos hoje aqui, em termos de intensidade, de duelos, de corpo a corpo, tá? Tanto que nós perdemos 2 jogadores dentro da partida por causa disso. Então, eu acredito que o jogo lá vai ser muito parecido com o que aconteceu aqui hoje. Daí o Wesley Carvalho, então, projeta um jogo difícil no Atletiba no Couto Pereira no próximo domingo. Outro que projetou a partida foi o volante Eric, que fez gol contra o Internacional, vem em boa fase pelo Furacão. Ele diz que gosta de jogar as Atletibas. Cara, eu particularmente adoro jogar clássico, né? É um jogo extremamente diferente, né? A semana, a preparação, a atmosfera que se cria em torno da semana que antecede o clássico é extremamente boa, né? Como você falou, o atleta profissional adora jogos assim. E eu acho que a discrepância entre os adversários, ela não se dão nesse momento, né? Quando eles se enfrentam, a gente sabe que clássicos são jogos muito parelhos. Os últimos clássicos, então, vocês viram quanto equilíbrio teve, né? A gente foi buscar ali na Bacia das Almas, no primeiro turno, a vitória. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Então, a gente vai se preparar bem para que a gente possa chegar lá na casa deles e fazer um bom jogo, né? Lógico, respeitando sempre o nosso adversário, mas nós temos os nossos ideais e os nossos objetivos para a temporada.
Aí o Eric, então, jogador do Furacão que desde 2019 no clube disputou 6 clássicos atletibas. Nenhuma derrota. Deu 4 jogos, empatou 2 vezes contra o Coritiba. Então quem não gostaria, né, com esse aspecto do Eric, quem não gostaria de jogar os clássicos, mas ele nega o favoritismo, como o Wesley Carvalho também negou. Disse que o jogo vai ser difícil, que o Atlético não é favorito para essa partida. Queria saber de vocês, times disputam competições diferentes no mesmo campeonato, o Atlético na parte de cima, Coritiba luta contra o rebaixamento. O Atlético é favorito, o clássico é clássico e não tem essa de favoritismo quando se fala de Atletiba. Não tem favoritismo quando se fala de Atletiba? Sim ou não? Não, assim, é que no clássico as coisas se igualam bastante, né? Principalmente em 2 times da mesma divisão, né? Uma coisa, por exemplo, é você comparar hoje, né? Jogar, por exemplo, um Atlético e Paraná, né? Com todo respeito ao Paraná, o Paraná vive um momento de fundo do poço, né? Então o Paraná jogando uma segunda divisão de Paranaense, por exemplo, for jogar contra o Atlético, naturalmente que vai ter uma diferença muito grande. Agora, 2 times da primeira divisão, né, que tem daí não entra em qualidade de elenco no caso, mas que estão na mesma divisão, né, que teoricamente tem o mesmo investimento, entre aspas, é claro, são times que aí acabam se igualando muito na vontade, né? Porque clássico é um jogo que os ânimos estão à flor da pele e tal. É batido nisso a semana inteira, né? Com todo mundo, com um lado e com o outro, né? Não é porque vai jogar em casa, vai jogar fora, porque precisa ganhar, não pode perder, que vai mudar alguma coisa. Que o clássico todo mundo vai querer ganhar, porque geralmente é onde os nomes são mais lembrados, né? Pro torcedor. Então... Realmente, eu acho que se iguala muito na vontade. Eu acho que talvez, né, do lado do Atlético ali, o Eric, né, que conhece bem como é que é um clássico Atletiba. Do lado do Coritiba, o Henrique, né, que tem uma raiz, né, veio da base do Coxa, o Robson, enfim, tem vários jogadores ali que eu acho que podem, inclusive, passar essa experiência e tudo isso que fica envolvido num clássico Atletiba, né? Como foi o jogo na Arena da Baixada, que foi um baita jogo, né? Inclusive com resultados imprevisíveis a cada minuto ali, porque o jogo mudava demais. E isso, eu acho que reacende, de certa forma, até uma esperança no time, né? Principalmente de reagir, e como diz o torcedor coxa branca, né? Não de vencer jogos, de surpreender, de fazer grandes partidas, mas de não passar vexame. E sim fazer um jogo à altura, né? Porque eu acho que é isso que o torcedor espera no Clássico Atletiba do próximo domingo no Couto Pereira, de ir lá acompanhar o time e não ver um atropelo como foi contra o Vasco, né? E ver um time aguerrido do começo ao fim. Eu acho que esse sentimento, ele entra muito em campo, e essas atitudes que os jogadores têm, né? Principalmente movidos pela parte emocional, eu acho que podem ajudar nesse momento. Apesar de ser sempre um duelo difícil, mas eu acho que isso pode jogar a favor do Coritiba. Eu vou até discordar um pouco, assim, eu não gosto desse termo favorito, favoritismo. Acho que isso é uma coisa muito subjetiva, assim, que não aprofunda a análise. Certo? Sim. Você rotular um time de favorito ou o outro de favorito, porque às vezes você engloba outras coisas que não tem nada a ver com o momento que os dois times estão vivendo. Então, assim, se fosse para usar o termo favorito para o jogo de domingo, eu acho sim que o Atlético tem um favoritismo para vencer a partida pela circunstância atual dos dois times, né? O Atlético está num momento melhor. Claro que aí você tem que relativizar a questão dos desfalques no Atlético. Já é um problema que você tem que pôr também nessa análise. Sim. Isso reduz um pouco esse favoritismo. Por quê? Porque o Atlético vai perder boa parte do seu padrão de jogo com as ausências do Vitor Roque, do Madison, do Vitor Bueno, né? Não vai ter o Pablo para suprir a saída do Vitor Roque. Então o Wesley vai ter que mexer muito no time, naquele conceito que ele vem aplicando nos últimos jogos, que o Atlético tem rendido bem. Lá contra o Flamengo, né? No jogo da última rodada. Então, assim, eu penso que isso
tira um pouco desse favoritismo, equilibra um pouco o jogo. Mas se você olhar para o lado do Coritiba, o Coritiba é um time que não se encontra. É um time que está com problemas muito sérios na defesa, no meio-campo, no ataque, no comando. Né? Então você reúne todos esses ingredientes e você não vislumbra uma capacidade de reação do Coritiba para enfrentar um adversário tecnicamente, nesse momento, superior em termos de organização, de equilíbrio, de montagem de time, né? O Atlético tem uma defesa mais equilibrada, tem um meio-campo equilibrado, tem um ataque mais eficiente. Então, assim, se você for unir tudo isso e fazer uma análise assim fria do que pode acontecer no domingo, eu acho que o Atlético tem mais chance de ganhar o jogo do que o Coritiba, né? Não, eu não acho que não tenha. Eu acho que o Atlético Então, assim, eu não vou ficar em cima do muro e dizer, não tem favorito, o clássico é clássico. Eu acho que isso é um discurso meio, sabe? Não sei se o Wesley também já tá tentando arrumar uma desculpa pra perder domingo, sei lá. Eu tenho essas duas opiniões e pra mim elas podem se combinar tranquilamente. Clássico é clássico, só que o Atlético é favorito. Sim. O Atlético vive um momento muito melhor. Só que o Coritiba, nesse caso, qualquer time que jogaria um clássico, na situação que tá o Coritiba, iria ter uma força a mais por ser um clássico. Mas eu não vejo nesses jogadores que o Coritiba tem hoje que coloca em campo, porque eles não mostraram isso em nenhum jogo até agora. Vou me superar, eu vou me agigantar. Em alguns mostraram, né? Tipo, um ou dois, Fluminense, né? 3 joguinhos ali que venceu e tal. Mas assim, não vi, na maioria, não fizeram isso contra o Bahia, não fizeram isso contra ninguém, entende? Então assim, eu não vejo nesses caras que estão vestindo a camisa do Coritiba essa capacidade hoje. Eles podem até calar minha boca no domingo, entendeu? Mas eu não olho pra esses caras e vejo neles assim, nós vamos, vai ser diferente. O Atletiba é um campeonato diferente, como falou aí o Wesley. Eu não vejo essa motivação, essa animação nesses jogadores parece que o time já entra batido em campo, já entra derrotado, né? Eu acho que uma coisa importante nessa situação do Atlético não ter o Maddson, por exemplo, a entrada do Bruno Pérez, como aconteceu contra o Inter também, e que talvez facilite a vida do próprio Atlético, é forçar mais pelo lado esquerdo do ataque, né? E o lado direito defensivo do Coritiba tem sido uma peneira. Né? Porque daí com o Bruno Pérez, o Wesley, eu não concordei tanto, mas o Wesley explicou que a saída de 3 do Bruno Pérez é melhor, né? Então, eu acho que o Bruno Pérez funcionaria muito mais como um ala do que qualquer coisa, mas enfim. E daí coloca o Esquivel pela esquerda, né? E daí provavelmente vai forçar com ele o Coelho pra cima do lateral direito que jogar. E isso talvez seja bom pro Atlético. Participações por aqui, o João Vitor Alves. Se o Atlético perder, vai ser inacreditável, merecem ser estudados. O João Vitor Alves ainda conclui que em condições normais não tem favorito, mas diante dessa situação estou com medo, diz ele. O Maicon Formosa, que com a vontade do último Atletiba, o time do Coxa tá condenado. Rodrigo Bueno, não passar vexame, jogar melhor e perder só de 3. Tá bom, tá conformado. De 3 já eu acho que é muito, né? Acho que o torcedor não vai engolir uma derrota por 3 gols. E o Wagner Targino dizendo que o Atletiba é na raça e na rivalidade.